No século VIII, as primeiras histórias ilustradas, os emakimono, surgiram no Japão, unindo a narrativa escrita com a ilustração, trazendo aspectos visuais das histórias já conhecidas. Um pouco mais tarde, a arte Nanban assumiu forte relevância contextual, visto que essa retratava os primeiros contatos dos europeus com o Japão de forma caricata, bem como os ukiyo-e, imagens do mundo flutuante, gravuras com temática cômica e por vezes erótica, com forte influência no estilo bucólico europeu da época. Tais estilos perduraram até o período Edo, quando o Japão assumiu uma política protecionista, investindo exclusivamente na produção local e tornando propício o melhor desenvolvimento das técnicas da gravação. Nesse século, Katsushika Hokusai, o célebre criador da pintura ukiyo-e, a grande onda de Kanagawa, utilizou o termo mangá no seu livro Hokusai Manga, obra que explora a representação do corpo humano e retrata, a partir de ilustrações narrativas, o cotidiano, tema recorrente nos mangás até os dias de hoje. O marco histórico que representou o grande início da caracterização do mangá da forma como ele é conhecido hoje foi a chegada, em 1853, do almirante norte-americano Matthew Perry ao Japão. Tal visita tinha como objetivo a negociação da abertura dos portos japoneses e a estruturação de uma amizade entre o Japão e os Estados Unidos. Uma vez consumado o tratado e, consequentemente, o fim de uma rígida política protecionista, novos materiais gráficos de diferentes mídias chegam massivamente ao Japão. A chegada de jornalistas europeus que, além de escreverem para os jornais, desenhavam charges políticas, foram uma influência decisiva para o que pesquisadores compreendem como hibridização cultural, fenômeno este que ocorreu também de forma notória no estilo artístico ukiyo-e, podendo-se dizer que este era uma mistura de características da arte europeia na época com as técnicas japonesas de gravação. E a partir da difusão da charge no Japão, mais uma vez o fenômeno citado ocorre, e o mangá original assume fortes características estrangeiras. Com o lançamento da revista The Japan Punch, do inglês Charles Burgman, onde eram publicadas charges que satirizavam figuras públicas e políticas, novos padrões estruturais na narrativa são definidos com mais precisões, os balões e os quadros em sequência. Baseada nessa revista, em 1877 é lançada a revista japonesa de humor Marumaru Shimbun, e no século XX, Rakuten Kitazawa, também influenciado pela revista de Wigman, tornando-o célebre chargista mundial, sendo pioneiro no Japão ao criar quadrinhos seriados, com personagens regulares e denominando a sua arte de mangá. A temática predominante, coisa herdada da charge, quadrinho veiculado principalmente em jornais, era adulta, com críticas ferrenhas à realidade. Porém, tal começa a mudar em 1923, quando é publicada a história de Shou-chan no Boken, um dos primeiros mangás infantis, e a partir disso começa-se a repensar a forma como o Japão lida com o mangá, visto que as produções importadas possuem temáticas que pouco conversam com o contexto nipônico, proporcionando gradualmente uma transição entre a importação para a produção local. Em 1930, o Japão entra em uma crise econômica. O fascismo se fortalece e inicia um período de conflitos que se estende até 1945. Como o país estava em crise, o mangá, consequentemente, também estava. Não só pela escassez de investimentos ou pelo mercado editorial desestabilizado, mas também por um dos maiores inimigos da arte, a censura. As histórias dos mangá tinham de ser obrigatoriamente leves, cômicas e cheias de fantasias, já que a fuga da realidade era necessária para um tipo de ordem social em prol do governo. E a famosa divisão demográfica dos mangás, utilizada até hoje, nasceu justamente nessa época turbulenta, para direcionar mais precisamente os valores que eram convenientes para o ambiente ultranacionalista. O reerguimento do mangá no Japão deu-se com o fim da Segunda Guerra Mundial. Mesmo com a escassez de recursos e economia desestabilizada pela derrota, a necessidade pelo entretenimento foi um fator crucial para que o mangá assumisse grande importância nesse período. Foi nesse ambiente dúbio de alta demanda cultural e dificuldades econômicas que então o jovem Osamu Tezuka revolucionou a história do mangá, dando mais fluidez e dinamismo aos quadrinhos, com enquadramentos de layouts que lembravam as técnicas utilizadas em filmes, bem como as expressões faciais marcantes. Tezuka criou as principais características que o mangá carrega até hoje, não demorando muito para que a popularização do mangá alcançasse uma verdadeira hegemonia nacional. Enquanto os quadrinhos europeus e norte-americanos eram tratados como ultrapassados e sem nenhum apelo à população, os mangás com seu estilo característico e temáticas autenticamente nipônicas ganhavam cada vez mais leitores, iniciando-se também uma forte repercussão internacional. Sobre a temática dos mangás, estes fortemente divididos entre ação e comédia romântica, além de também reafirmarem o estereótipo da demografia, mostram que o principal foco das produções artísticas japonesas é a fuga.
uma vez que a vida do japonês é extremamente minada por tensões e pressões estabelecidas por uma sociedade pouco interativa, é muito focada no mercado de trabalho. Qualquer coisa que faça esquecer do mundo real é extremamente apreciado. Bem como essa fuga, é possível perceber que muitas dessas produções estabelecem uma certa linha de raciocínio meritocrata, onde a pessoa que era excluída e considerada incapaz consegue superar todas as dificuldades e alcançar a glória. Antes do mangá dar as caras no Brasil, é importante pontuar que já existiam quadrinhos nas terras tupiniquins. De fato, não era uma produção bem estabilizada e homogeneamente popular, mas desde o final do século XIX, os quadrinhos já faziam parte de uma camada mais periférica da produção artística brasileira. Não era algo autenticamente brasileiro, e o fenômeno da hibridização que ocorreu no Japão não teve sua vez aqui. Diferente de lá, a vinda dos quadrinhos norte-americanos desarmou quase que completamente a produção nacional de quadrinhos. Graças ao seu custo reduzido e temáticas que atingiam mais diretamente o Ocidente, e o fator atingir é visível até hoje, uma vez que é expressivamente a superioridade popular das comics em relação aos mangás do Brasil. E mesmo que no Brasil já houvesse algum tipo de noção do que é um quadrinho, de este estar relativamente inserido na sociedade, por que tais não conseguiram constituir uma indústria estável? Pela censura. Os quadrinhos, tanto nacionais quanto norte-americanos, sofreram fortíssimos boicotes em suas temáticas de distribuições. Diversos grupos conservadores, estes sendo religiosos, psicólogos, pedagogos e etc., argumentavam que tal tipo de produção era um retrocesso na alfabetização das crianças, coisa completamente oposta ao que ocorreu no Japão. Curioso, não? Sendo assim, é claro o porquê de tais produções serem ainda muito criticadas e subestimadas pela sociedade. Mas então, com tantos empecilhos e dificuldades, como é que os mangá foram aparecer no Brasil? A migração japonesa. Desde o século XX, numerosas famílias japonesas vieram ao Brasil a fim de tentar enriquecer e posteriormente voltar ao Japão com tais riquezas. Entretanto, a partir da volta não ocorreu como planejado, fazendo com que o Brasil seja o país com mais imigrantes japoneses do mundo. E como é sabido que o Japão é um país historicamente racista e xenofóbico, naturalmente estes fizeram questão de se estabelecerem e manterem todas as suas tradições e culturas intactas, ilhando-se em suas próprias manifestações. Entre essas manifestações, o mangá, ou seja, o mangá só veio ao Brasil de forma mais específica para auxiliar na alfabetização das crianças e contribuir com esse isolamento cultural. A saída do mangá da esfera estritamente japonesa para de fato adentrar ao meio cultural do Brasil demorou bastante. O fator crucial para essa difusão foram os brasileiros filhos dos imigrantes que aos poucos começaram a produzir e traduzir mangás em português. Nessa época, algumas editoras com influência da imigração tentaram arriscar na publicação de alguns mangás. O primeiro publicado no Brasil, segundo a Biblioteca Brasileira de Mangás, foi Lobo Solitário. Entretanto, a popularização da cultura pop do Japão só veio a ocorrer quando as emissoras começaram a transmitir tokusatsu e posteriormente animes, construindo um ambiente necessário para que fosse possível a estruturação de uma indústria em volta de tais produções. E nesse clima, as editoras pegaram o embalo do contexto e começaram a publicar mangás. Até hoje é possível perceber que a popularidade do mangá é bem concentrada na fatia sudeste do Brasil, onde há mais concentrações de imigrantes e descendentes. E até hoje, os norte-americanos fazem mais sucesso e atingem os brasileiros com mais facilidade, uma vez que tais fazem parte da nossa realidade ocidental. Mas é necessário também pontuar que as editoras não demonstram um enorme interesse em expandir esse público além do nicho dos otakus. O investimento em publicidade é escasso e o apelo comercial para aqueles que nem sabem que os mangás se leem de trás para frente é quase nulo. Claro que existe dificuldades e risco em assumir uma postura mais inclusiva e ninguém quer dar esse passo e acabar arcando com um prejuízo enorme. Mas a forma como a indústria está, acho que eu não vou estar vivo para ver os quadrinhos serem considerados expressões artísticas realmente relevantes na sociedade.